Más notícias para Neymar. O PSG enfrentou o Lille no Parque dos Príncipes, ganhou por 4-3 numa partida incrível e foi um grande jogo em Paris. O craque brasileiro Neymar foi o autor do segundo gol aos 22 minutos. Com a assistência de Vitinha, Neymar balançou as redes do goleiro, mas infelizmente saiu de maca, foi embora do campo e saiu bem machucado. Messi salvou o PSG faltando 3 minutos para o fim do jogo. Marcou um golaço de falta, salvou o PSG e fez a torcida francesa ir à loucura com a cobrança de falta daquelas fantásticas, lindas de se ver. A torcida enalteceu Messi e após o apito final, Christopher Galtier deu um parecer na conferência pós-jogo sobre a situação real de Neymar, que saiu sentindo muitas dores em um estado preocupante, muito pela forma como o pé ficou rente ao chão e pelo contorcionismo gerado pela forma errada de como o pé ficou mesclado ao tornozelo. Sim, os fisioterapeutas vão dar o seu máximo para que ele saia dessa. Pela forma como tudo aconteceu, não parece ser uma lesão tão simples. Ele é uma peça muito importante para o PSG. Eu, em particular, torço muito para que ele possa enfrentar essa lesão da melhor forma, mas o departamento médico e a parte da fisiologia do clube vão definir isso. Resta apenas desejar a corrente de energias positivas nesse momento, completou Galtier. Com isso, tornou-se 99,9% impossível que Neymar possa atuar no jogo da volta contra o Bayern de Munique, o impossibilitando de fazer mais um jogo da sua vida. E para piorar, o clima no PSG só piora. Galtier balançou no cargo e já pode cair após o jogo da volta contra o Bayern se ocorrer eliminação. Segundo a RMC Sports, o treinador balança neste momento no cargo e sua permanência será avaliada após o jogo da volta das oitavas da Champions League contra o Bayern no dia 8 de março. A ideia da direção do Paris é não substituir o técnico em meio ao confronto decisivo para as pretensões do clube na temporada. No entanto, caso aconteça uma nova derrota e consequentemente a eliminação da Champions, as coisas podem mudar. O pior pro NJR aconteceu. O atacante Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito neste domingo durante a vitória do PSG sobre o Lille pelo campeonato francês. O jogador, que tinha marcado um gol e dado uma assistência na partida, se machucou no começo do segundo tempo e deixou o campo de maca e chorando. O problema é no mesmo local que Neymar se machucou durante a Copa do Mundo do Catar, o que afetou todo o restante da trajetória do jogador na competição, fazendo o atleta jogar em pleno sacrifício. A lesão aconteceu após uma jogada na qual o André do Lille chegou para marcar Neymar, que acabou torcendo o tornozelo devido à carga do rival por trás. O lance não foi duro, tanto que o atleta adversário não levou cartão amarelo. Segundo a imprensa francesa, Neymar será submetido ainda neste domingo a exames mais minuciosos para saber a gravidade da lesão. Criticado no meio da semana por jogar pôquer e comer fast food após a derrota para o Bayern de Munique na Champions, Neymar era um dos destaques da partida, com uma assistência e um gol. O ex-santista tem agora um total de 18 gols e 17 assistências em todas as competições nessa temporada 2022-23. A lesão do jogador preocupou os fãs e a reação do jogador brasileiro assustou todo mundo. Já com 31 anos, o jogador não vem se perdendo devido às lesões. Já com 31 anos, o jogador não tem mais o mesmo físico do que tinha na faixa dos 20 e seu poder de velocidade vem se perdendo devido às lesões. Até criticado por estar supostamente mais acima do peso, o jogador vinha se recuperando da lesão que teve na Copa e ainda assim não vinha fazendo a mesma coisa que fazia antes do Mundial no Catar, que terminou de maneira melancólica para ele. Neymar chorou tal qual chorou agora novamente, e sua continuidade no futebol diante das lesões pode se tornar incerta nos próximos anos. Até mesmo, é claro, é colocada em xeque a possibilidade do jogador não aguentar mais jogar a Copa do Mundo em 2026, que ocorrerá na América do Norte e pode ser a última do jogador. Neymar ainda tem esperança de ser campeão do mundo, mas a situação vai se tornando agravante em relação ao físico do craque. O atacante Kylian Mbappé tentou tranquilizar a todos afirmando que a lesão do craque não é grave. Nas palavras de Mbappé, foi de um grau parecido com a que Kylian teve recentemente, só que precisamos destrinchar e compreender que são casos diferentes. Mbappé é mais jovem e conta com uma estrutura física bem diferente de Neymar, que está mais propenso a sentir lesões desse grau. O PSG derrotou o Lille numa partida eletrizante em que o próprio Neymar chegou a ser protagonista marcando um gol. Algumas línguas maldosas chegaram a falar que essa lesão do craque foi com o propósito do mesmo e curtir o carnaval em terras brasileiras. E sobre a questão do problema do jogador no extracampo, o técnico do Paris Saint-Germain, Christopher Galtier, defendeu o atacante Neymar durante a entrevista coletiva desta sexta-feira na antivéspera do jogo contra o Lille pelo campeonato francês. O craque brasileiro foi criticado por compartilhar nas redes sociais no dia anterior uma foto jogando pôquer, e o treinador também descartou relacionar isso com declarações de Mbappé no vestiário após o jogo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante francês pediu atenção aos companheiros com alimentação e descanso. Mbappé falou no vestiário com maturidade e determinação para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto do Neymar. Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito de ir na sua folga, no seu dia de descanso, gosta de jogar poker, tem o direito a isso. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre eu e ele. Mas eu não acho que haja conexão entre a foto e o que Mbappé disse, contou Galtier. Neymar também foi criticado por ter sido visto em um jantar num restaurante de fast food no dia seguinte à derrota pela Champions League. O atacante esteve presente na European Poker Tour Paris
Paris no mesmo dia. O brasileiro é um dos embaixadores da PokerStars, plataforma de poker online que realiza o torneio. Falei rapidamente com os jogadores depois da partida. Ontem foi um dia de descanso, mas falei ao telefone com Luiz Campos, diretor esportivo, e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. Hoje pela manhã falei individualmente com alguns jogadores, sim, comentou o treinador. O técnico Christopher Galtier admitiu que a equipe vive uma fase ruim, já que vinha até então de 3 derrotas consecutivas na temporada. Estamos muito desapontados por perdermos para o Bayern de Munique, mas foi só o primeiro jogo, ainda temos o segundo. Partes da partida nos dão esperança. Se tivermos todos à disposição, a equipe informa novamente, vamos nos fazer ouvir no jogo de volta. Será difícil, claro, tem sido um período complicado para o clube, mas vamos nos recuperar, comentou Galtier. A situação do PSG passou a se tornar dramática. O clube vai precisar como nunca da classificação na UEFA Champions League contra o Bayern de Munique para poder trilhar com melhores objetivos o seu futuro. Caso contrário, o projeto que mais vislumbrou grandeza no futebol mundial pode perder completamente o seu eixo. Motivo? A classificação do clube diante dos bávaros, que se tornou um pouco distante após os parisienses perderem o jogo de ida no Parque dos Príncipes, irá condicionar diretamente a permanência de Messi, Mbappé e Neymar. Isso que indica os jornais franceses. E mais ainda, pode gerar um rombo financeiro drástico na equipe, que pode ser vista como insustentável de se continuar. Imagine um time com um dos maiores jogadores de todos os tempos e atual campeão da Copa do Mundo, o artilheiro da última Copa e craque de sua geração e o melhor brasileiro nos últimos 13 anos. Não precisa nem imaginar, né? Pois o PSG conseguiu esse feito. Juntar 3 jogadores dos maiores holofotes ao redor do mundo é algo que não se acontece todo dia, fazendo lembrar a junção dos famosos galácticos no início da década lá pelo Real Madrid. Mas como diz o tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes realmente demandam grandes responsabilidades. E com a lei do esforço mínimo sendo colocada à prova para o PSG, a equipe parisiense mal precisa realizar esforços para conquistar o subvalorizado campeonato francês. Tanto que mesmo na temporada passada, em que jogou muito abaixo do que podia, a equipe então treinada por Mauricio Pochettino não perdeu a coroa e conquistou o troféu. E esse DNA fracassado do PSG, escancarado após a derrota vexatória diante do Real Madrid, que culminou em uma das eliminações mais frustrantes da história, fez o clube investir pesado. Mas quando eu falo pesado, é pesado mesmo. Até mesmo para os padrões do clube, as medidas foram drásticas. Renovou com o Mbappé pela astronômica quantia de 1,5 bilhão de reais em luvas, além de oferecer um salário de 525 milhões de reais por temporada ao jogador. Promoveu saídas de vários jogadores de tarimba e contratou jovens como Mukiele, Ekitike, Vitinha, Fabian Ruiz e Carlos Soler. E surpreendeu ao anunciar Christopher Galtier para o lugar de Mauricio Pochettino. Ao contrário da grife de Zidane e Galhardo, um treinador low profile que promete jogo coletivo e craques decisivos quando o momento chega. Os parisienses tentaram surpreender com o Bayern, mas sinceramente foi mais do mesmo, como sempre. Neymar e Messi, que começaram de titulares, não possuíam suporte algum do meio campo limitadíssimo do PSG. O camisa 10 encontrou uma equipe arrojada e forte defensivamente, e Messi só conseguiu crescer em ações de jogo no segundo tempo. Novamente, Kylian Mbappé entrou sendo o Mbappé que o mundo passou a conhecer. Veloz e atento em jogos decisivos, chegou a marcar um gol com condição irregular. Mesmo diante dos esforços, deu o que parte dos espectadores do confronto esperavam: vitória dos bávaros fora de casa e aflição no PSG. Esse medo do clube, por sinal, é bem fácil de se explicar. Um dos poucos clubes tidos como felizados por contar com um alto investimento, escolhido a dedo pelos sheiks mais poderosos do mundo, o PSG é impulsionado financeiramente há mais de uma década. Porém, nunca foi segredo que o maior objetivo parisiense estava batendo na porta: a UEFA Champions League. Contratando o Neymar como o jogador mais caro da história, trazendo o Messi a partir da saída do ET no Barcelona e trazendo o Mbappé desde cedo, o fazendo se tornar uma tartaruga colossal, o PSG estava determinado. O título da Champions viria, mas ao que parece, dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não o peso da camisa. É por isso que a permanência do trio, que prometia ser hegemônico, depende muito da classificação contra o time vermelho da Alemanha. Os donos estão cansados de injetar dinheiro num clube que vive nesse drama interno. De problemas e discussões até num time perdido em campo, o time
time irrita até sua própria torcida, cansada de tanta apatia. E é por isso que novos rumos podem ser tomados. O pai de Messi foi visto essa semana na Catalunha conversando com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Pode ser a indicação do retorno do jogador atual campeão do mundo e que dispensa quaisquer comentários no clube que cansou de ser um rei. Seria o retorno digno de um craque que saiu de forma indigna, muito por conta do rombo financeiro que o clube catalão sofreu nos últimos anos por conta de uma gestão suja. Kylian Mbappé não esqueceu da oferta astronômica oferecida pelo Real Madrid. Afinal, quem esqueceria? A equipe que mais possui camisa pesada no mundo está insanamente preparada para ter o astro.